Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. O tema da nossa devocional hoje é Casamento somente no Senhor. E o texto bíblico que estaremos lendo e meditando se encontra na primeira epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 7, verso 39, que diz assim: A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. No capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo trata diversos assuntos relacionados ao casamento, oferecendo instruções aos solteiros, viúvos e casados em vários contextos. Ele demonstra o alto conceito da aliança conjugal e esclarece que o casamento foi designado para ser uma unidade entre um homem e uma mulher e que ela jamais deve ser quebrada. Portanto, deve ser tão protegida quando estabelecida, quanto prevenida de decisões precipitadas. O casamento une não apenas os prazeres e as rotinas, mas também exige a unidade de fé e de propósitos na vida. Neste sentido, aqueles que pretendem se casar devem avaliar cautelosamente com quem se unirão e deverão se manter unidos por toda a vida. E o ensino bíblico é enfático ao exortar o cristão que se case somente no Senhor, advertindo contra o casamento com um descrente. A saída do povo de Deus do Egito representou libertação da opressão política, mas também da idolatria. Contudo, a peregrinação pelo deserto revelou que tinha carregado a idolatria em seus corações. Sabendo que Deus proibiu a idolatria e que sempre puniu a deslealdade do seu povo, Josué confrontou: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, verso 15. Lembremos que os casamentos mistos estavam relacionados com o dilúvio, com os fracassos de Sansão, com o esfriamento da fé de Salomão em Deus e com profundos sofrimentos depois que o povo retornou do cativeiro babilônico, além de tantas outras aflições na história bíblica. Tal propósito de desobedecer à instrução de Deus é tão grave que Esdras, o sacerdote, exortou os israelitas de terem transgredido quando se casaram com cônjuges descrentes. Isto é o que lemos em Esdras, capítulo 10, verso 10. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, no terceiro parágrafo, diz que a todos que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis. O cristão deve conviver com os incrédulos, mas não deve estabelecer com eles aliança, porque a verdadeira união não poderá ser vivida, impondo ao cristão que desobedece a solidão, infelicidade e conflitos permanentes naquilo que mais lhe importa, a comunhão com Deus e o serviço a Ele. Portanto, seguem aqui duas verdades bíblicas. Primeiro, se pretende se casar, procure se casar com uma pessoa que seja verdadeiramente crente em Cristo, que tenha professado a sua fé e esteja em comunhão com a igreja. Com certeza, se você ama o Senhor e deve lealdade a Ele em primeiro lugar, não aceitará se casar com um descrente, nem mesmo o namoro com um, porque se o casamento misto é proibido, o tempo preparatório para ele também é. Talvez diga: conheço casos de pessoas crentes que se casaram com descrentes e vivem bem, ou que a parte descrente foi convertida posteriormente. Bem, se você sabe que um avião tem 99% de probabilidade de queda, você ainda assim entraria nele? Não tente ao Senhor. Em segundo lugar, se já está casado com uma pessoa que não é crente em Cristo, a palavra de Deus oferece várias instruções e todas elas são baseadas no preceito de que o casamento, mesmo neste contexto, deve ser mantido com perseverança e bom testemunho, a menos que o descrente obstinadamente queira partir, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 7, versos 12 a 13. Não vejo como Deus poderia ter deixado isto mais claro. O casamento deve ser somente no Senhor. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e pela sua instrução. E a nossa oração é para que ela brilhe diante dos pés do teu povo, para que case-se somente no Senhor. E para aqueles que já se encontram casados com descrentes, que sejam, pela tua palavra, confortados, instruídos e encorajados
a manterem um bom testemunho e a preservarem os seus casamentos em fidelidade ao Senhor. Nós oramos por isto em nome de Jesus. Amém.